sempre reinante, no Senhor repousar. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Vós expôs o pecado, amantíssimo Pai, os cristãos fiquem claro, este canto aceitai. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Por decreto de Deus Criador, desposaste discreto a mãe do Salvador. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Vinde alegres cantemos, a Deus temos louvor. Altai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Vamos continuar cantando, recebendo a imagem de São José. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai a glória gozar, e pra sempre reinante, no Senhor repousar. Viva São José! A voz nosso amor, Viva São José! protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Vós expôs o pecado, amantíssimo Pai, os cristãos fiquem claro, este canto aceitai. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. Por um decreto de Deus Criador, desposaste discreto a mãe do Salvador. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai a glória gozar.
Confiante na bondade e na misericórdia de nosso Deus, vamos agora cantar alegremente o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, você tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Você tirais o pecado do mundo, acolhei as nossas súplicas. Você estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhe benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, na aurora dos novos tempos, confiastes a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Por sua intercessão, concede a vossa igreja conserva-los fielmente, eleva-los à plenitude. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Levou um dia o rebanho deserto adentro e chegou ao monte de Deus e o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia e disse consigo:
Vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Não te aproximeis, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus, e o Senhor lhe disse: Eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo sair daquele país, para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: Sim, eu irei aos filhos de Israel e lhe direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas eles perguntaram: Qual é o seu nome? O que lhe devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderá aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem.
Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sobre a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. E esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha
foi até ela procurar figos e não a encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figo nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, antes de abordarmos o tema da celebração da festa de hoje, permitam-me, por causa das pessoas que não participaram hoje da missa dominical, de fazer uma breve reflexão sobre esse evangelho que nós acabamos de ouvir. Uma turma de fofoqueiros, como nós continuamos tendo nas nossas comunidades, na nossa igreja, na sociedade, foram procurar Jesus para contar a Jesus as últimas novidades da cidade. Igual o pessoal chegando perto de Padre Pedro: ô Padre Pedro, o senhor não está sabendo das últimas notícias da comunidade de São José? Então fulano fez isso, ciclano disse, cigano disse, não disse. Embora que Padre Pedro não tenha interesse nenhum em ouvir essas histórias, mas é obrigado de ouvir. E assim o pessoal vai contando as coisas. Então essa turma de fofoqueiros, que eu chamo de rádio comunitária, foi procurar Jesus para contar as últimas notícias da cidade. Jesus não estava sabendo. Como Pilatos matou alguns galileus, misturando o seu sangue com os animais oferecidos em sacrifícios aos ídolos. O que está por trás dessa história que essa gente veio contar para Jesus? Em primeiro lugar, se nós estamos vivos, e aqueles infelizes foram mortos por Pilatos, quer dizer que nós somos mais santos, perfeitos, somos melhores do que eles. E Jesus logo disse: não é nada disso, não. Você pensa que são mais pecadores do que os outros, como vocês que vieram contar essa história, por isso que morreram? Não é nada disso. A segunda coisa interessante ao contar essa história para Jesus é para dizer que está vendo. É verdade, Deus só castiga o pecador, o malfeitor. E essa gente sofreu aquilo ali, aquela desgraça, porque era gente ruim, gente que não presta. Nós prestamos. Mas será que nós prestamos mesmo? Essa é uma boa pergunta, né? Será que nós somos melhores do que os outros, por acaso? Em que sentido? Jesus disse para ele: não era nada disso, não. Eles não são mais culpados do que os outros. E a verdade é que todos nós somos pecadores, somos culpados. Nenhum que sequer sobrevive sem a graça de Deus. E na segunda parte do Evangelho, Jesus contou uma história, uma parábola.
E esta parábola é o resumo do tema desse terceiro domingo da Quaresma. Um senhor tinha uma vinha e plantou na vinha uma figueira. Havia 3 anos ele foi procurar figo nessa figueira e nada encontrou. Então o homem começou a perder a paciência, a ficar zangado com aquela realidade da figueira e queria acabar com a vida da figueira. 3 anos é muito tempo, não é verdade? Nós passamos um dia, reclamamos 2 dias em reclama. 3 anos é muito tempo. A figueira não produziu os frutos esperados. O que vai continuar aí? Inutilizando a terra. Corta. E o agricultor foi interceder, digamos assim, pela figueira, em favor da figueira. A pessoa que não acredita em intercessão, temos todos os dias. Não só na igreja, não. Alguém precisa nos dar um favor, nos fazer um favor. Alguém precisa nos render um serviço. Isso assim a gente vive todos os santos dias. Portanto, a intercessão é algo cotidiano, algo do nosso dia a dia. Então o agricultor pediu ao patrão, se quiser, dá mais uma chance para ela. Aí eu vou fazer algo que não venho fazendo. Isto é, vou cavar em volta dela, da figueira, e adubar lá. Vou investir um pouquinho mais, dar um pouquinho mais atenção. Quem sabe, depois de tudo isso, desse investimento, de toda a atenção, de trabalho duro, ela não venha a produzir os frutos. E se porventura, no final do dia, continua sem produzir frutos, o Senhor poderia então acabar com a sua raça. Mas o que significa isso para você, para mim, para nós aqui reunidos? Deus, nosso Pai, nos oferece sempre mais uma chance. Porque Ele acredita em nós e no nosso potencial de fazer bem, de fazer melhor do que nós viemos fazendo. Deus aposta em nós. Deus acredita em nós. Agora cabe a nós acreditarmos em nós mesmos e no nosso potencial de fazer o bem e de evitar o mal. E essa caminhada quaresmal consiste exatamente em fazer isto. Na coleta, a oração do dia, nós ouvimos que os 3 exercícios quaresmais servem de remédio para nossa penitência. O jejum, a oração e a caridade. Eu uso a palavra esmola, mas eu não gosto muito dessa palavra, não. E para mim tem uma conotação negativa. Eu prefiro a palavra caridade fraterna. Mas não quer dizer que nós não viemos rezando, orando. Isso não significa que nós fazemos somente jejum na quaresma. Isso não significa que nós fazemos a caridade somente no tempo da quaresma. Nós viemos, isso é o nosso cotidiano, isso é a nossa vida de cristãos e cristãs, mas no tempo da quaresma somos chamados a intensificar esta prática. Gastar um pouquinho mais de tempo, conversar com Deus na oração, estender as nossas mãos cada vez mais para alcançar nossos irmãos e irmãs em necessidades. E jejuar com frequência. Deus nos oferece sempre mais uma chance.
Não é porque nós merecemos, mas porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. O Salmo 129 vai dizer: Senhor, se levas em conta nossas faltas, quem poderia subsistir? Perante vós encontramos o perdão e a misericórdia, Deus de Israel. É assim mesmo. Esse Deus é misericordioso para conosco, para que nós possamos, imitando-lo, ser também misericordioso para com os outros, os irmãos e irmãs que nos têm ofendido, que nos machucam. Mas um ano, vou fazer algo diferente. Vou cavar em volta dessa figueira, vou dar mais atenção, vou investir um pouquinho mais do meu tempo. É isso que nós devemos fazer com os irmãos e irmãs que nos têm ofendido. Não bani-los para sempre de nossas vidas. Agora é interessante, né? Você ouve as pessoas falando assim: o Padre Pedro, o senhor não sabe, com aquele irmão não falo mais não, há 5 anos, há 10 anos. E a pessoa fala isso na boa, numa tranquilidade que me choca, que me impressiona de uma forma negativa. Como que pode seu irmão, sua irmã, deixa de falar, de conversar porque aconteceu algo entre vocês? Ele já há muito tempo se passou, essa ferida ainda está aberta. Que tipo de cristão você é? Se Deus é misericordioso para com você, é para você também poder perdoar a seu irmão, a sua irmã. Se é isso, a palavra de Deus não faz sentido nenhum. É porque Deus faz isto, é porque Ele não está interessado na morte do pecador, do injusto. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, de versículo 22 até 25, esclarece plenamente esse desígnio, esse projeto de Deus. Por acaso eu sinto prazer com a morte do injusto? Oráculo do Senhor Javé. É o que eu quero.